Falando de Saúde está de volta e agora com a doutora Fernanda Debs aqui sempre no nosso programa trazendo uma dica super legal para a gente. Hoje a gente vai falar daquelas pessoas que respiram pela boca, né, popularmente falando. Os respiradores bucais. Doutora, o que são os respiradores bucais? São pessoas que a gente denomina portadores da respiração feita pela boca somente ou pela boca e pelo nariz juntamente. E como é que a gente identifica essas pessoas? Visualmente é bem mais fácil. Geralmente são pacientes, né, pessoas do rosto mais longo, algumas vezes têm olheiras, estão sempre de bocas e lábios entreabertos. Algumas vezes eles têm uma postura mais corcunda, que a gente fala, mais para frente. Então eles têm os lábios secos, né? Então são características bem marcantes. E tem relação com as pessoas que roncam ao dormir, doutora? Não necessariamente. Nem sempre todo roncador é o respirador bucal, né? Mas todo respirador bucal, ao dormir, realmente a grande maioria faz o barulho e tem um sono incômodo. E quais são as causas dessa respiração? Tem alguma causa específica, um conjunto de causas? Como é que é isso? Podem ser por causa de alguma atrofia que tenha no nariz, que impeça realmente o paciente de utilizar esse nariz, ou por uma adenoide acentuada, ou um desvio de septo, ou pode ter sido um hábito adquirido enquanto criança, ou também a questão do que faz uso de sucção, ou de bico, ou de dedo, né? E aí ele aprende realmente a respirar pela boca também. Que consequências que isso pode trazer para essa pessoa, doutora? Ele tem consequências grandes a nível do corpo como um todo. Ele tem algumas alterações, até mesmo a nível de estômago, de aprendizado, de obesidade ou de um excesso de magreza. E na parte bucal, ele tem uma característica que a parte de cima, a maxila da boca do paciente, ela não desenvolve da forma normal. Ela se torna mais triangular e com isso você altera a parte óssea do paciente e não adianta depois você restabelecer a respiração se você não restabelecer a parte da boca. E esse tratamento, como é que funciona o tratamento para o respirador bucal? Tem conserto, né? Tem conserto, mas eu sempre alerto as mães para que aquelas mães que sabem, que já notam que seus filhos têm essa doença, que eles procurem os profissionais. É um tratamento multidisciplinar que a gente fala, geralmente é com o otorrino, com a fonoaudióloga e com o ortodontista. Existe solução, mas principalmente antes da criança se tornar um adolescente ou um jovem, porque aí já há uma calcificação óssea e se torna mais difícil o seu tratamento. Aí a grande importância também da gente falar dessa equipe multidisciplinar, né? A gente sempre fala aqui no programa, seja em qual área for, procurar o profissional qualificado para aquilo, né? E quando é um conjunto de profissionais, não adianta querer, eu quero emagrecer, então eu só vou fazer esportes. Eu quero emagrecer, não, eu só vou parar de comer. Isso não existe, né? Tem que ter essa equipe unida em prol do objetivo, né? Sem dúvida, até porque assim, cada um tem um conhecimento amplo das outras áreas, mas na grande realidade cada um sabe o que realmente deve fazer. E você divide as responsabilidades também com os pais e com o portador, sem dúvida. Fernanda, quando essa criança ainda é um bebê, já dá para perceber que ela pode ser um respirador bucal ou a faixa etária é um pouco mais acima? O bebê, a gente sempre pede para que as mães tenham atenção. A criança, quando estiver dormindo, se ela estiver com os lábios entreabertos, eu sempre oriento para que as mães vão lá com o dedinho e fechem esse lábio para que ele não adquira o hábito. Às vezes ele não tem a obstrução, mas ele adquire o hábito, ele não aprende a usar o nariz. Então, assim, não é que ali ele já é um respirador bucal, mas ele já pode se tornar. Então, quer dizer, a prevenção realmente é a melhor forma. É isso mesmo, né, gente? A gente sempre fala aqui da importância da prevenção, da gente estar bem informado sobre os assuntos para poder lidar com eles da melhor forma possível. E é para isso que a doutora Fernanda Debs está aqui no nosso programa, para trazer essas informações para a gente da melhor forma possível, de uma forma acessível, que todo mundo compreenda. Então, mais uma vez eu falo, se você tem alguma sugestão, manda para a gente, que a gente vai trazer para ela, com certeza você vai ficar mais tranquilo aí, estando bem informado aqui no nosso Falando de Saúde. Você continua assistindo o nosso programa.